Olha, vai ser imperdível esse assunto nosso hoje. Eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Todos nós temos os nossos heróis guardadinhos. Abri hoje o texto do nosso editorial falando que nós todos temos vontade de não crescer. Queremos voltar a ser criança. Hoje nós vamos falar aqui de um texto que é exatamente esse. Eu quero que vocês conheçam o Silvio Ribas, jornalista. Tem essa cara sisuda assim, mas ele é fã. Posso dizer de quem? Do Batman. É mais do que a mágica. Esse é aquele Batman da década de 60, aquele Pim-Pô Crash, se lembra? Bárbaro. Bom, e o Fernando Tuller, também jornalista, que vai fazer a alegria hoje do Eustáquio. Esse Eustáquio é o nosso produtor, do Tatá, está no Switcher agora, e troca ideias e e-mails e não sei o quê, e confissões com meu filho Leonardo sobre este super-herói que é o Chaves. É legal. Bom, eu pergunto a você, quem é que não tem um herói favorito? Todos nós temos um personagem com o qual nós nos identificamos, né? E talvez até aquele que nós gostaríamos de ser e não conseguimos. Hoje, no Visão Masculina, nosso papo lá, nós vamos falar sobre isso com o Silvio Ribas e o Fernando Tuller, que escreveram livros sobre os seus heróis favoritos e de muita gente. Aqui está o Dicionário do Morcego, Bárbaro. Esse é o livro do Silvio Ribas. Esse aqui, que maravilha. O Chaves foi sem querer, querendo, que o Fernando Tuller escreveu com o Luiz Joly e o Paulo Franco. Isso. Bom, minhas crianças, começamos com o Silvio. Quando é que começou essa sua mania pelo Batman? Foi nessa da década de 60? Você não estava nascido ainda? Eu tenho 35 anos, então... Chegou a pegar essa... Peguei essa época, no início dos anos 70. Era o Adam West ainda? Adam West. Tá. E o Adam West, inclusive, ano que vem, em 2006, completa 40 anos como Batman, né? Ah, e o sucesso desde então, né? 40 anos de sucesso, né? E eu, como várias pessoas da minha geração, eu comecei ali, né? E aí... Outros Batmans vieram, né, Silvio, depois? Exatamente. E também tinha várias versões de quadrinhos, de desenho animado. Mas você gosta desses modernos? Dos Batmans modernos? Eu procuro manter uma postura de estudioso do fenômeno do Batman. Então eu gosto de tudo, analiso tudo, né? Você gosta de todos, é uma coisa mais gosto de todos. Contigo, tá? É claro que a referência maior nossa são os quadrinhos, né? Claro. Que é onde começa e onde acaba tudo. Olha lá, ó. Esse era o Batman que eu assistia na televisão. Isso é, ó. É uma coisa assim de super interpretado, é quase circense, mas é muito legal. Eu adorava isso aí. Super inovador, hein? Bárbaro, olha. Está no Hughes, um helicóptero, olha que bárbaro. E o tubarão lá, querendo... Bizarro, né? Olha que coisa! Eu adoro quando a gente faz esse papo, quando tem essa história aqui nossa e tem essa ilustração, rapaz. Acho que televisão é isso aí, viu? A gente mostrar... matar a cobra e mostrar o pau, né? Olha que bárbaro isso aí. Como é o nome desse menino que fazia o Robin? Esse menino é o Adam West e Burt Ward. Burt Ward, é. Que hoje é um respeitável senhor. O respeitável senhor? Olha, foi embora. Respeitável senhor. O tubarão tinha uma bomba dentro. Aí tá o Coringa, a Mulher Gato, o Pinguim e o Charada. Tá todo mundo aí? É os 4 mais famosos da série, né? Esse é o filme da série de 66. Esse é o Pinguim. Isso é de que ano? Esse é de 66. 66, né? Esse é o Charada. É o Frank Gorshin, que morreu este ano. Morreu esse ano ele? Morreu agora em maio. É. Ali é o Coringa, esse era o... César Romero que fez. Foi o galã latino do... É legal que 40, ele né? manteve o bigode debaixo da maquiagem. Então, ah, é? É. Não aceitou raspar o bigode lá. Ah, tá lá, tá lá. Com o bigode maquiado, que maravilha. Que maravilha. Bom, agora, Fernando, desde quando você se envolveu
esse romance aí com esse super-herói, que talvez seja o mais ingênuo de todos os últimos heróis que eu vi, o Chaves. Quando é que começou essa tua história? Então, Rony, desde criancinha mesmo, né? Desde quando o programa começou a ser exibido aqui no Brasil, que foi na década de 80. Tá. E comecei a assistir, era aquela febre de querer chegar logo do colégio, almoçar assistindo Chaves. E desde aquela época fui crescendo e não consegui me ver longe da televisão e longe do Chaves. Então, desde pequenininho mesmo. E olha, aí está, a turma toda ali acabou de passar. Uhum. Você sabe, ó, aí estão todos aí, ó. Isso. A bruxa do 72, como é que é? 71. 71. Isso. Ali está o Bolanos, né, que é o Chavo, a Ritinha, Chiquinha. Chiquinha, e ali o Kiko. Isso. Quando começou a passar aqui no Brasil, já era uma coisa antiga lá. Já era totalmente consagrado lá, continuava passando, né? Mas chegou aqui no Brasil em 84, começou a passar. E esse é uma série da década de 70 lá. Isso, começou no início de 70. Tá. O que te fez gostar tanto de Chaves? Então, é tanta coisa, Rony, que para definir numa palavra assim, eu acho que essa maneira mesmo da gente enxergar no Chaves a inocência que a gente perdeu, né? Até para a gente fazer o livro, a gente conversou com muito especialista, com psicólogo, com humoristas. Então, é aquele passado esquecido, o Chaves consegue trazer de volta para a gente. Tá. Então, eu acho que a gente tem que ter essa proximidade da criança sempre ter uma criança dentro da gente, como você falou mesmo no início do programa, né? Silvio, o que o Batman tem assim de tão importante que te fez ficar tão fanático também por ele? Bom, o começo de tudo é coisa da infância mesmo, né? A identificação do Você começou com história em quadrinhos? História em quadrinhos. Você tem sotaque mineiro, então você deve... Eu sou da terra do Tavito aí também. Tá. Então você já começou... Eu já... Com o gibi? Você começou com o gibi? Comecei com o gibi, acompanhando a série e tal, quer dizer, a infância. E depois eu resgatei isso na época da faculdade, estudando comunicação. E coincidiu com 89. Você estudou comunicação? O curso de jornalismo, né? Bom, claro. E aí, em 89, na época eu estava na faculdade, coincidiu com 59. Tem agora comunicação social, que é o curso de propaganda, que chama de comunicação social. Uhum. Que é propaganda e marketing, tem esse nome hoje. Quer dizer, eu sei que é uma questão semântica, mas por isso que eu perguntei, achei que você tivesse feito também propaganda. Dentro do curso de jornalismo eu retomei aquela coisa da infância, né? Eu cheguei até a recomprar revistas que eu tinha quando criança. Você coleciona as revistas, tudo? Hoje eu tenho em torno de 3.000 revistas só de Batman, né? 3.000 revistas? Revista em quadrinho, que até uma dificuldade de manejar isso, guardar. Que horror. Como é que você resolveu escrever esse livro, Fernando? Então, também foi na época da faculdade, né? Eu estudei jornalismo também e na minha classe eu conheci o Luiz Jolie, que fez o livro comigo. E até a gente se aproximou por esse gosto do Chaves, né? Então a gente sempre lembrava as brincadeiras, né? E passou que no meio das aulas a gente começou a juntar curiosidades. Querer, tipo, uma competição de quem sabe mais de Chaves. No fim a gente foi juntando tanta informação que a gente olhou um pro outro, peraí, cara, isso aqui dá um livro. Eu daí a gente começou. Né, o Eustáquio, que é o nosso produtor, o meu filho, os caras sabem tudo. Hein? Chaves tem muito disso, das pessoas trocarem informações, lembrarem episódios, os bordões clássicos. É verdade. Agora, um cara que está envolvido com Spinoza, que é meu filho, com os grandes filósofos, Racine, mulher, o cara conhece tudo de século XVIII, de século XVII, estuda feito um louco, aplicadíssimo, um filósofo, um intelectual garoto, tem 18 anos, louco pelo Chaves. Olha que coisa maluca isso. Deve ser essa coisa que você falou. Exatamente, é aquela coisa que a gente vai buscar no Chaves. Passando o serviço, Silvio Ribas, jornalista, escreveu o livro Dicionário do Morcego, onde você encontra, está no seu vídeo, onde você encontra todas as curiosidades sobre o homem morcego, o Batman. E o Fernando Tuller, também é jornalista, escreveu a 6 mãos o livro Chaves, foi sem querer, querendo. O Silvio e o Fernando continuam com a gente, daqui a pouco nós vamos descobrir alguns segredos desses dois heróis que têm uma legião de fãs. É isso aí. Obrigado, minhas crianças, daqui a pouco estamos juntos. Bom, hoje nós preparamos esse encontro, vamos promover esse encontro de super-heróis, que é no mínimo improvável essa história aqui, no Visão Masculina. Nós juntamos o Batman e o Chaves. Ai, ai, ai. E de repente, o Giuseppe vai entrar nessa conversa também aqui. Bom, Silvio, o Batman é um dos super-heróis mais amados do nosso planeta.
O mais. O mais amado, você acha que é o mais amado de todos os super-heróis? Eu considero isso pelos números, né? De adaptações, de Tá. audiência, de faturamento com a marca e tal. Então eu acredito que é o mais universal. Né? Dizem os estudiosos de quadrinhos que o mais famoso seria o Capitão Marvel, se não tivesse sido interrompida a carreira dele, porque ele voava e o registro do voo em Herói de História em Quadrinhos foi do autor do Super-Homem, Joy Shuster. do Joe Shuster. E depois veio o Marvel Comics, quando saiu o Capitão Marvel, ele saiu depois, parece que meses depois do Super-Homem, já tinha sido registrada. Tanto que o Capitão Marvel teve que ser entregue à editora rival, né? Exatamente. Por causa disso. Que absurdo, não? E seria talvez o mais famoso. Bom, enfim. Fernando, quantos anos você assiste o Chaves? Então significa, você assiste desde o primeiro, há quantos anos ele está sendo exibido no Brasil? Então ele está no Brasil já há 21 anos. Estreou em 84, na época, dentro do programa do Bozo. 21! 21 anos. Eu tinha 2 anos na época. O Batman de que ano? Batman é de 39 personagens, né? E o seriado é de 66 e desde o início dos anos 70 eu... Na verdade, o Batman começou, o primeiro desenhista dele foi o Bob Kane, criador, né? Bob Crane. 39. 39. Quer dizer, as visões eram completamente diferentes, né? E era a época do gibi mesmo, não tinha essa história. Todo mundo era louco por gibi, em 39. Década de 40, até 50, todo mundo adorava ter gibi. Essa coisa vai passando e tal. Agora, por que essa história de herói meio sombrio, chamado de Cavaleiro das Trevas, Homem-Morcego? Por que tem esse lado assim tão gótico, tão dark? Pô, na verdade, o Batman surgiu depois da Grande Depressão Americana, né? Então, você ainda tinha A aquele... depressão foi em 30, né? Você tem aquele resquício ainda de gangsterismo, de baixo astral que a sociedade norte-americana ainda tinha. Muita violência, muita criminalidade e tal. Então ele carrega isso. E ele carrega o lado sombrio de outros personagens, quer dizer, o Sombra, que era um personagem de rádio. O Sombra, É, o Sombra, inclusive, fizeram até a série depois com ele de cinema também. Exatamente, tem um filme também. E tem muito daquele visual de vampiro mesmo. Tinha o The Phantom, o Fantasma também, era tudo assim meio sombrio, era tudo meio... Que coisa, é verdade. Exatamente, mas ele teve essa origem, mas a origem não durou muito tempo não, porque isso agradava mais aos adultos e os adultos achavam que isso podia criar uma má influência para as crianças, né? Então ele só foi resgatar esse lado sombrio décadas depois, né? Bebeu da origem muito tempo depois. Fernando, é verdade que fora o Silvio, ninguém mais acreditava Ninguém. no Chaves? Na- Chavo! Na época que o Chaves chegou no Brasil, que foi em 81, que estava se formando a TVS na época, o Chaves veio como contrapeso de outras séries mexicanas. Que ele tinha um negócio com a Televisa Isso. e tal. Daí ele tinha pra... Veio de brinde, né? Veio de brinde. Na verdade, para ele ter os programas da Televisa, ele teria que exibir o Chaves incondicionalmente. E na época foram feitas reuniões, todos os diretores desaprovaram o programa. O Silvio fez uma última reunião. Vocês acham isso? Pois então vai fazer sucesso, eu vou colocar no ar. Esse cara tem uma intuição impressionante. Impressionante. Uma das histórias muito curiosas que tem no livro é essa do Silvio Santos já imaginar o sucesso naquela época. Que coisa maluca isso. E por que Homem-Morcego? Por que isso? O personagem, ele foi inspirado por um outro personagem mais antigo ainda, chamado The Bat, né? The Bat. The Bat era um romance policial que foi adaptado para o teatro, para o cinema. E o Bob Kane se inspirou nesse que ele tinha um filme mudo de 26 e tal. Então ele criou The Batman, né? Então é o Vingador mascarado que a fantasia dele é a fantasia do morcego. Que era uma época de heróis, os mais diversos e díspares, né? Essa época que ele surgiu. Tinha o Príncipe Valente, que era um herói medieval. Tinha o Homem-Morcego, que era aquela... Tinha um outro que era... Isso já era mais na Terra, tinha uma cidade que tinha muito a ver com Chicago, Nova York da época. Tinha um outro que era de science fiction, que era o Flash Gordon, que também fez um sucesso danado. Tinha o Dick Tracy.
um monte para esse cara ter, de fato, sobrevivido ainda com... de fato, deve ser o predileto. Entre as análises que eu fiz, por que esse sucesso todo, porque esse personagem transpôs essas décadas todas, eu acho assim que ele tem um... Esqueci do Superman, pelo amor de Deus. O Superman foi o primeiro, né? Por favor, imagina, isso é uma heresia que estou comentando. Os caras vão bater, porque para muita gente, o Superman, o Super-Homem é, de fato, o melhor de todos. Aí que tá, a diferença básica entre Batman e Super-Homem é que Batman é um ser humano comum, em tese, né? Ele é incomum, mas sem superpoder, sem dons mágicos, sem forças alienígenas, né? Ele tem o que todo ser humano gostaria de ter, começando pelo dinheiro, que é um milionário. Que é um milionário do bem, que ajuda várias instituições de caridade, etc. e tal, né? E é interessante isso. Agora, eu estava falando contigo, Fernando, sobre o Chaves, mesmo com toda essa coisa profética que tem o Silvio Santos, né? Ele tem essa intuição monumental. Eu acho que o Chaves subverte qualquer lógica de televisão. Eu trabalho em televisão há 40 anos, há 39. Porque a produção, você vai concordar comigo? Sim, claro. Não é que ela seja simplista, ela é abaixo disso, ela é precária. Desde é uma o cenário. coisa paupérrima, é pobre no último. Os episódios são repetidos, mas repetidos assim, à exaustão, em todos os horários. Mas mesmo assim, em qualquer horário que seja exibido, tem audiência cativa. O cara bota, tira, fica aquele coringa, surrado, gasto e dá audiência. E você falou que são 21 anos. Como é que pode? A quem você atribui esse sucesso de 21 anos na televisão? Uma coisa pobre, mais ou menos circense. Exatamente. Não é? Humor circense, né? Então, na verdade, pesquisando bastante sobre isso, a gente percebeu que tem várias respostas para esse sucesso, né? Mas uma das principais, Rony, acho que o Bolanhos, apesar desse cenário paupérrimo, os atores até feios, né? As roupas surradas, ele conseguiu fazer um texto muito bom, um texto com piadas atemporais. Uma piada que tinha graça nos anos 70 e continua tendo graça hoje. Não é aquele humor descartável que daqui a um pouco deixa de fazer as pessoas darem risada, né? Eu vi uma aula do professor Girafales outro dia. Mas uma coisa maravilhosa. Muito legal. Um nonsense, uma bobagem de tamanha magnitude. Eles brincam, trocadilhos com a história. Nonsense. E é uma coisa traduzida, quer dizer... Quem fez essa tradução, o texto é muito engraçado, exatamente. Até pela a dublagem. Pelo talento da dublagem. A dublagem é excelente. A maneira como eles adaptaram, até na própria escolinha, né? Que, na verdade, estavam tendo aula da história do México lá. Eles tiveram que fazer uma adaptação para a história do Brasil para ter graça aqui, né? Então foi um trabalho muito bem pensado, muito bem elaborado para adaptar as piadas para terem graça aqui no Brasil. Então é um dos segredos também. Olha, tem gente que diz que é tão sem graça que fica muito engraçado. É estranho isso, né? A lógica paradoxal, né? É verdade. Silvio, eu acho que li os primeiros gibis, meu pai guardava, meu pai gostava muito, quando era garoto, era estudante, ele gostava muito do Batman, ele gostava de todos os super-heróis que vinham em tiras de jornal. E ele montava isso em tiras de jornal. Eu cansei de sentar no colo do meu pai, ele montando livros, as histórias completas, com tiras de jornal. E ele colava, era muito legal, que me lembro, meu pai gostava disso. Eu me lembro que no comecinho mesmo, não tinha Robin. O Robin surgiu em 1940, na verdade, um ano depois, né? Tá. E em função disso que eu estou te falando, que o personagem era sombrio demais para aquela época. Então o Robin foi o primeiro parceiro mirim de heróis. Até primeiro para atrair os leitores. Porque quando essa coisa chegou no Brasil, isso chegou já no meio da década de 50, as primeiras histórias, que eram de 39. Então, e viu tirando o jornal Globo, do Rio de Janeiro, que publicava isso. Estou falando alguma bobagem? Não, tá certo. Inclusive, tem um detalhe curioso que Gotham City foi traduzido para Riacho Doce. Riacho Doce. De tradução, Chaves não fica atrás, que Acapulco foi traduzido como Guarujá num dos episódios. Bom,
Ele foi gravado na década de 70, né? Como eu falei contigo, né? Isso. Quantos anos e quantos episódios? Então, o Chaves foi gravado no México, começou em 70 com o Chapolin. Ele começou antes do Chaves. O Chapolin. Não contavam com a minha astúcia! E o Chapolin é exatamente uma antítese do super-herói, né? Então ele não tem nada de super-herói, ele não tem superpoderes, ele não é bonito. Dá tudo errado. E foi a ideia do Bolanhos, ele fazer uma espécie de sátira com os super-heróis tradicionais, né? E em 71 surgiu o Chaves. E as gravações duraram até 95, então foram 25 anos de gravação. Ininterruptas no México. 25 anos? 25 anos. Fora as confusões, porque ele é na realidade, ele é casado com a dona Florinda. Isso, a Florinda Mesa. Florinda Mesa, que é o nome dela. Ele é Ricardo Bolanos? Não, né? Roberto Gomes Bolanos. Isso. E é casado na vida real, olha que coisa mais linda, com ela. Isso. É uma coisa impressionante. Pesto! Estou vendo... Olha o buquê que vem aqui. Por gentileza! Eu tenho que falar aqui sobre super-heróis, não faça isso comigo, Giuseppe. Essa aqui é uma super massa. O que você gostava na Itália? Que super-herói? Tinha Pulcinella. Pulcinella? É uma máscara del carnevale napoletano. Sim. É um personagem da cultura popular, que é sempre alegre, uma pessoa sempre muito azarado. Azarado também? É muito azarado, só que ele sempre resolve achar alguma coisa de positivo, não? Em tudo que acontece. Todos os dias é sempre um azar a mais. Mas é uma figura muito conhecida lá na Itália. Legal. Meu Deus do céu, o que foi que você fez aqui? A guitarra que fez. Tudo de bom. Vocês vão ver. Loucura. Vai ser difícil, mas nós vamos continuar falando aqui sobre Sub-Zero. Tem um episódio da série lá, Silvio, em que o Batman dá muita bandeira. Isso é uma visão minha e tal. Não. Mulher gato, que é aquela gata, e que ninguém é de ferro numa situação daquela, estava prestes a se jogar em uma represa e diz que largaria o crime por ele. Batman aí responde o seguinte: olha que barbaridade, eu não posso entender isso. Mas, mulher gato, eu tenho Robin. E ela, é claro, se joga na represa. A pergunta é simples, e que não quer calar. É verdade isso que dizem do Batman? Não. E do Robin? Não é O verdade. Robin não é namorado dele? Não. Isso aí, eu acho que é a difamação mais famosa e mais longa que existe, né? E a mais consolidada, mas já faz parte até do universo. É evidente que você sabe que isso é uma brincadeira. Não, claro, mas eu sou forçado a responder sempre. Mas assim... Te fazem muita pergunta? Batman é gay, né? Eu acho, isso está mais do que explicado, porque tem um fato histórico nisso. Que em 1954, um psicanalista norte-americano, que é naturalizado norte-americano, escreveu um livro na época do marcatismo, né, aquela onda moralista, aquela histeria toda, que ele havia enxergado homossexualismo em Batman e Robin. Então, por conta disso, seria uma má influência para as crianças. Mas era uma época absurdamente imbecil. Exatamente. Esse MacArthur era um idiota completo, eu acho, aquela perseguição a tudo que hoje é absolutamente trivial. Exatamente. Não é? Bom, essa coisa moralista americana me enoja, porque você vê o caso de uma Ingrid Bergman, por exemplo, se separa, execrada. Chaplin, comunista, tem que sair de lá. Fulano, não sei o quê. Destruíram vidas, acabaram com tudo. E, no entanto, o maior produtor mundial de pornografia. Pois é. E esse falso moralismo. Para passear. Dá para entender. Bom, Fernando Chaves estreou no México em 1970, né? 71 o Chapolin. Fez sucesso de estalo já, não? Fez o Bolanhos, que lá é conhecido como Chespirito, né? Chespirito? Isso, Por que Chespirito? Então, é muito curioso. Meu filho fala Chespirito. Então, ele é comparado lá no México, pra você ter uma ideia, a Shakespeare. De tão idolatrado que ele é lá. Então, Chespirito é como um trocadilho com um pequeno Shakespeare. Até pela altura dele também, que ele tem 1,60 m. E então ele já tinha outros programas lá de sucesso no final da década de 60. Então, o Chaves surgiu primeiro como mais um dos quadros dele,
Só que o sucesso foi tamanho que ele se tornou um seriado independente. Foi o maior sucesso do Chespirito, com certeza. Mas ele já tinha um certo sucesso antes no México. Silvio, o negócio da Batgirl não deu certo? Porque, na verdade, havia, como você sabe, a história do Capitão Marvel, Mary Marvel, tinha sempre a heroína, fazer o contraposto, né? E, de repente, não vi mais a Batgirl. Por quê? A Batgirl surgiu, a primeira Batgirl, nos anos 50. Também, dentro dessa onda moralista, eu coloquei elementos femininos, ou flirts de Sim. Batman com figuras femininas dentro dessa demanda. Agora, no final da série, entrou em cena uma Batgirl que tinha acabado de ter estreado nos quadrinhos. E foi uma tentativa de dar mais um fôlego para a série, né? A estreia de mais um personagem, né? É interessante essa história porque, voltando ao Chaves, o elenco é uma trupe, é uma companhia, como nós chamamos aqui no Brasil. Né? Certo. Ou seja, quem fazia o Chapolin, esse foi o começo de tudo, é exatamente o elenco que fazia o Chaves. Isso. Por que o Chapolin fez menos sucesso que o Chaves? Pelo menos aqui no Brasil. Certo. Eu acho que eu sou um pouco assim, não vejo como menos sucesso, né? Até porque até hoje, principalmente os fãs mais ardorosos, enchem a caixa postal lá do SBT porque eles deixaram de passar o Chapolin, né? Ah, nossa, uma loucura. E eu acho que, pelo menos fora do Brasil, ele fez um sucesso muito parecido com o do Chaves, né? São programas diferentes, o Chapolin, ele até usa um pouco de piada mais adulta, né? Diferente um pouco do Chaves. Mas eu acho que o Chaves ele conquistou mais aqui pelo carisma, pelos personagens, não só pelo Chaves, pelo Seu Madruga, que aqui no Brasil o pessoal adora. Ah, Seu Madruga, Seu Barriga, então. Sou barriga. Seu Barriga. O que acontece, talvez, com o Batman seja uma coisa parecida, porque o sucesso do Batman também está ligado muito aos vilões, Exatamente. não é isso? É o personagem que gerou mais rivais, digamos assim, né? Que ali tem, nós vimos agora há pouco, o Charada ali, ó, ali está. O Coringa, que está falando agora ali de paletó, que é o César Romero, esse está gesticulando. Esse aí é o Coringa. Ali à esquerda de ver tem o Charada, no fundo tem o Pinguim e a Mulher Gato. Um monte. Então, também eu acho que o sucesso deve ser acreditado a esses vilões que ajudam, né? Não, sem dúvida isso enriquece o universo do personagem, né? Mas existe casos, igual por exemplo, dos filmes, em que o Batman serviu de escada para um vilão principal, né? Igual os primeiros filmes de Batman aconteceu isso. Para você, Adam West ainda é o melhor? Adam West eu considero assim o maior herói da Batmania, digamos assim, né? Ano que vem ele está completando 40 anos como Batman. Aliás, agora ele não é só mais o Batman, ele é o próprio Adam West, ele virou um ícone em si mesmo, né? Ele não só desencanou, mas Já chama por Adam West, né? Exatamente. Ele tem cultuadores deles como pessoa. De absoluta fidelidade. Exatamente. Agora, Fernando, tem uma história que virou, sei lá, aqui uma lenda urbana sobre o acidente de avião que sofreu, né, o elenco todo. Conta essa verdade pra gente. É verdade, é mentira? Então, o que ocorreu é que na década de 70, quando o Chaves estava estourando lá no México, Sim. começaram a surgir vários Chaves sósia. Chaves cover, sabe? Você já Então, e esse pessoal fazia shows de apresentação, teatral, enfim. Tá. E justamente com os sósias que estavam fazendo mais sucesso na época, ocorreu o tal do acidente de avião. Então, na época foi um reboliço, porque Acharam que era... os jornais mais sensacionalistas já colocaram, Turma do Chaves morre em acidente de avião, né? Mas na verdade não, eram uns atores que copiaram o seriado. Ninguém morreu em acidente de avião. Alguns já morreram, mas ninguém por acidente. Quem morreu foi o Seu Madruga. Seu Madruga, a Bruxa do 71, o Godines, que era irmão do Bolanhos, e também Não sei. a Bruxa... Não tenho ideia. Já vou lembrar e já te falo. Você tá viva, né, bonitinha? Eu sei. E seu bonitão também do seu lado aí. O que vocês vão fazer? Continuar mais vivos ainda. Vocês não podem perder a continuação desse papo. Então, estou esperando. Estou voltando já. Bom, para encerrar nossa visão masculina de hoje, uma pergunta para os dois. Vocês gostariam de ser o Batman e o Chaves?
Chaves, acho que não, Rony. Eu Tá. acho que... Eu me identifico muito com o seu Madruga. E até pelo jeito dele mesmo, um cara sofrido, o cara não teve educação, ele vai lutando pela vida e leva a vida de uma maneira feliz, apesar de todas as adversidades. E é o jeito que, de uma maneira ou de outra, que nós brasileiros levamos a vida, né? Exatamente. Com tanta adversidade, a gente não deixa de ter um sorriso no rosto e levar a vida. Então, se eu fosse para escolher um personagem do seriado, escolheria o seu Madruga. Bonito, politicamente correto, você viu? Você, Silvio, queria ser? Não, eu acho que não. Talvez quando criança Sim, deve claro. estar fantasiado isso. Quem não quis? Mas eu acho que até hoje o Batman é uma inspiração para mim no que diz respeito à obstinação na busca dos seus objetivos, né? Você transformar a realidade a partir de uma firmeza de propósito. Correto, correto. Eu quero só agradecer muito a vocês, falando que você escreveu o livro do Batman, que é, como é o nome do seu livro mesmo, está aqui do lado, Dicionário do Morcego, está no vídeo, Dicionário do Morcego, e o outro livro que é o Chaves, que o Fernando e mais 2 amigos escreveram também, que está aí, ó, do Chaves, foi sem querer querendo. Eu quero só agradecer muito a vocês, a presença de todos, e lembrar a você, minha bonitinha, e a você, bonitão, o programa de manhã, fundamentalmente a vocês. Nós fizemos uma experiência aqui, que eu vivo com essa história de celebrar o amor dos casais, a família, que o sonho é que esse programa seja uma catálise da família, que possa unir tudo de novo. E deu certo. Eu agradeço a você por essa audiência dos programas de sexta-feira, e eu acho que amanhã você não pode perder esse especial Casais, que agora vai acontecer toda sexta, espero. É um bate-papo divertidíssimo sobre viagens de férias que acabam virando um inferno, com a cantora Mafalda Minaldi, que é minha querida amiga, e o seu marido, que é um médico, Marco Visconti, médico neurologista, ninguém sabia. O cantor Zé Renato Castro. Zé Renato Castro é o Rosa, da dupla Rosa e Rosinha, que está com a esposa dele, a Milene de Oliveira, que é assessora de imprensa, e o jornalista Ramimiro Lotufo, o rei do parapente, daquelas coisas pesadas, que está com a sua mulher, a design gráfica Alessandra Lotufo. Vai ser muito legal, tenho certeza, e eu conto com você. Um beijo, até amanhã, durma bem, sossegado, tenha certeza de que todos nós aqui amamos você. Amamos de verdade. A little love and we just might. We gotta do something. Yeah, thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care?